Exercício 20. A borda direita do circuito da figura estende-se para dentro de uma região com um campo magnético uniforme 50 militesla. Quais são o módulo e a orientação da força resultante sobre esse circuito? Bem, aqui a gente tem um circuito fechado, uma bateria alimenta uma resistência com uma corrente, né? A gente pode caracterizar a corrente dela, a gente chama de I. E de forma bem fácil a gente tem condição de calcular a corrente que está passando no circuito. No caso aqui, a corrente passa na região do campo neste sentido, né? Sentido de cima para baixo, na parte lateral do fio que está na vertical. As partes de cima e de baixo também geram forças, mas essas forças estão em sentido contrário, já que as correntes em cima está para a direita e embaixo está para a esquerda, as forças geradas serão em sentido contrário, consequentemente a força total devido a essas duas partes vai ser zero. Então eu só tenho força de interação na parte do fio da vertical com o campo magnético que já está desenhado, que é para dentro do papel. Então, em primeiro lugar a gente calcula a corrente. A corrente a gente calcula pela lei de Ohm, isso é, a minha corrente vai ser simplesmente a Φ pela resistência, isso é 15 volts dividido por 3 ohms, isso é 5 amperes. 5 amperes é a corrente que está passando no circuito, certo? O nosso problema agora é ver a interação do fio, né, da corrente que passa pelo fio com o campo magnético. E isso é dado pela força de Lorentz. No caso, a força de Lorentz, que é igual a, para cada pedacinho de fio, é dF e dL vetor B, onde dL é o vetor deslocamento das cargas no movimento para cada pedacinho de fio. Mas o meu dL, em todo o fio, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido. E o meu campo do mesmo jeito, ele é homogêneo em toda a região do espaço. Então, em todos os pedaços, o meu F tem a mesma direção e sentido e o mesmo módulo. Então, desse jeito, a gente pode já chegar facilmente e dizer que a força total sobre aquela parte do fio é simplesmente I vezes o vetor de deslocamento total do fio inteiro, vetor B. Bom, o dL, que é que está na direção do fio, e o B são perpendiculares. Então, se o L e o B são perpendiculares, o módulo da força fica simplesmente ILB. Bom, a direção da força vai ser perpendicular à direção do fio e perpendicular ao campo ao mesmo tempo. E isso a minha força vai estar na direção horizontal. Se para a direita ou para a esquerda, o produto vetorial é quem diz. Como L vetor B, L está para baixo e B para dentro. O meu L vetor B me dá uma força para a direita. Então, nesse circuito, a força sobre ele vai estar na horizontal para a direita. E o seu módulo a gente calcula agora. A corrente igual a 5, o comprimento do fio 10 centímetros, então vezes 10 a menos 2, vezes o campo magnético, que pelo texto é 50 militesla, 50 vezes 10 a menos 3. Certo? Então, meu campo fica 5 vezes 10 a menos 2, 50 vezes 10 a menos 3. Essa soma me dá 25 vezes 10 a menos 3 newtons, ou 25 milinewtons. Bom, é isso.